Olá, tudo bom? Graça e paz. Mais uma vez a gente está aqui, para estudar acerca da palavra de Deus, estudar sobre a Escritura Sagrada, os ensinamentos divinos, que Deus Pai possa continuar nos abençoando para que estejamos assim atentos a ouvir os seus ensinamentos, tá? Estou fazendo esse vídeo exclusivamente para ti, seu Luiz, irmão Luiz, nosso irmão em Cristo, convertido pela ação do Espírito Santo em tua vida, tá? E assim você, no ato que você se entregou a Jesus, reconhecendo Jesus como teu único e suficiente Salvador, e indo até o corpo da igreja, que estava presente, os presbíteros e diáconos, reconhecemos a sua conversão genuína em Cristo. Por isso você está sendo preparado para ingressar dentro da nossa fé, dentro da nossa igreja, para incorporar ao que nós chamamos de corpo de Cristo, da igreja visível, que é a igreja de Cristo, A igreja visível é aquela que é composta por todos os servos de Deus espalhados pela face da terra, tá? Que é uma igreja, um só corpo, um só batismo, e o batismo é o ponto fundamental do qual você deseja ali, não que o batismo tenha ação de salvação, salvífica, você já está salvo em Cristo, mas o batismo ele te dá publicamente, ao reconhecimento desse corpo do qual você faz parte genuinamente para a glória e honra do Senhor Jesus, tá? Então o batismo, na verdade, nós chamamos também de sacramento, São dois sacramentos, que é a ceia, que é a ação de interiorizar os ensinamentos, o corpo e o sangue de Cristo, ali representados pelo pão, pelo vinho, que não é o corpo mesmo, como alguns acreditam, nem também o sangue mesmo, mas sim ali a representação simbólica para que nós interiorizemos o mandato que Jesus nos ensinou, fazer isso em memória de mim, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Aí nós ali nos reunimos uma vez por mês para celebrar a Eucaristia, para celebrar o mandato, esse meio de graça que Jesus nos dá para fortalecimento espiritual da sua igreja, tá? Então o batismo ele tem pra gente essa importância, essa questão de você ser batizado, adentrar o corpo de Cristo, fazer parte dele, e com isso você tem a possibilidade, a liberdade diante de Deus e diante dos homens, fazer parte da Eucaristia, fazer parte da celebração da Santa Ceia do Senhor, quando há momentos antes que Jesus ele estava prestes a ser executado em favor de muitos na cruz do Calvário, uma morte para propiciar, para pagar os nossos pecados, pecado original que lá atrás os nossos antepassados cometeram, ele de uma vez por todas, Antigamente os sacrifícios eram feitos por via de animais, sacrificando os animais para poder a pessoa ser perdoada diante de Deus, e ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o castigo que nos trouxe a paz, Hoje nós estamos aqui celebrando, falando dele, da igreja dele, da ceia que ele nos ordena, que é uma ordenança, é um meio de graça, do batismo, que também é um meio de graça, que nós recebemos para a purificação, para a regeneração, para a transformação, não só do nosso corpo, mas da nossa consciência em relação ao pecado que existe no mundo, Então essa é a realidade, tá? Então aqui a gente vai ver algumas perguntas do catecismo, A pergunta número 1 vai dizer qual é o fim, a finalidade do ser humano, do homem, Aí vai dizer assim, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Nosso fim principal é adorar a Deus, é alegrar nele. Ele nos chama para isso, ele não chama para dar dinheiro para pastor, para encher os cofres da igreja, não, ele nos chama para o adorar, Se você é generoso, ajuda a casa do Senhor, ajuda a obra do Senhor, você é um cristão do seu coração para com teu Deus.
Tu é maravilhoso, tu me ajuda, eu vou ajudar a tua obra para continuar. Então a igreja é a representação de Cristo aqui na terra, tá? Ela não é mediadora, ela é a representação. Ele está na sua igreja com seu corpo místico, né, que é o corpo dos crentes, o corpo espiritual. Ele é o cabeça dessa igreja. Então o fim dessa igreja é adorar a Deus, adorá-lo, contemplar na beleza da sua santidade. Como é que você adora, pastor? Você indo à igreja, você cantando louvores, se alegrando com a palavra, se alegrando do Senhor pelos benefícios que Ele tem feito na sua vida, não somente benefícios, mas também pelas provas, porque as provas também nos ensinam a amadurecer na fé. Nós precisamos passar por aflições, né? Como a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então esse Jesus, ele nos ensina justamente isso. Nos ensina que até no momento de dificuldade, de desolação, um momento de morte, de tristeza, de angústia, ele vai estar nos confortando, ele vai estar nos orientando a nos reorganizar mentalmente. Sei que às vezes o baque é muito grande, a gente perde o chão, mas ele está conosco, nos amparando, enxugando as nossas lágrimas, ouvindo as nossas orações. Mas pastor, Deus me livrou de muita coisa antes de eu ser crente. Claro, Ele te livrou porque Ele te ama. Ele sabe que você é dele antes da formação do mundo. Ele sabe que por ser onisciente, onipotente, onisciente ele sabe todas as coisas, onipotente pode tudo, e onipresente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse poder dele de ter te escolhido dentre milhões e que não aceitam, que não quer ele, e ele te dá a vitória, ele te conduz à vitória, ele luta as suas batalhas, né? A grande realidade é essa, né? Que nós servimos a um Deus maravilhoso, a um Deus rico em misericórdia, a um Deus rico em bondade, a um Deus de um amor infinito, né? Que nós, como humanos, não podemos mensurar, tá? Então nosso fim é esse aí, tá? É glorificar o fim principal do homem, é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O fim principal quer dizer o seguinte: nosso objetivo fundamental é adorar a Deus, mas nós podemos amar nossa família, nós podemos amar nosso filho, nosso trabalho, fazer um bom trabalho, nossa profissão, viver como uma pessoa digna deve viver, né? Então essa é a grande realidade. Aqui a gente vai ver que na pergunta de número 2, qual a regra que Deus nos deu para nos dirigir de maneira de glorificar e de nos alegrarmos nele? Que regra que Deus deu? Ele deu algum tipo de dica, né? Deus ele nos orientou. Onde está isso? Né? Então, assim, que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele? Que regra que ele deu de glorificar? Então, quem que diz isso? Quem diz isso aqui na resposta é a palavra de Deus, que se acha nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, e a única regra para nos dirigir na maneira de glorificar e de nos alegrarmos nele. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é que nos ensina a glorificar a Deus. Então por isso nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos. O que eu estou lendo aqui para você é baseado, é fundamentado dentro da palavra de Deus, tá? Na pergunta de número 3, vai perguntar qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam. Então a Escritura, a Bíblia Sagrada, que é a Escritura Sagrada, ela nos dá ali, ela que está escrito que nós devemos como glorificar, como adorar e da onde nós extraímos essas perguntas, mas ela diz também, ela aqui vai perguntar também, né? Qual é a coisa principal que as Escrituras ensinam? O que ela ensina principalmente? Vai dizer a coisa principal que a Escritura nos ensina é o que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. Quer dizer o seguinte, é o que nossa parte com Deus e a parte de Deus para conosco. Então você está adentrando em uma igreja que adora a um Deus. Esse Deus é criador dos céus e da terra. Fez o homem e toda a natureza. Ele te deu a vida e também ele sabe quando você vai morrer. Ele te deu a tua família e ele sabe o quanto que sua família vai durar, a sua estada aqui na terra. É um Deus soberano, um Deus maravilhoso. Então as Escrituras ensinam isso. Elas ensinam que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. Então nós devemos crer
que Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele criou tudo perfeito, que Deus é justo, Ele é bom, que Deus é compassivo, que Deus Ele é perdoador, que Deus Ele é honesto, que Deus não mente, que, entendeu? Que Deus Ele é verdadeiro, que é a verdade, Ele perdoa, né? Então, mas aí o limite do perdão quem dá é você, mas que Ele é ilimitado, Ele perdoa o que Ele quer. O que a pessoa pode ter cometido uma coisa, mas Ele perdoa porque Ele é bom. Se a pessoa se arrepender, né, diante dele, então Ele perdoou os seus pecados, Ele me perdoou, Ele perdoa aqueles que se achegam a Ele, como você se achegou, como um dia eu me acheguei a Ele, como muitos dos irmãos que estão na igreja, como você se achegou a Ele. Então o caminho de ver isso é mostrado na Bíblia, tá? Quando o pecador se arrepende dos seus maus caminhos e procura adorar esse Deus. Aí aqui também a pergunta 4 vai dizer o que é esse Deus. O que é Deus? Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Aí Deus ele é infinito, ele não tem limite, tá? Ele é infinito, ele não tem um dia de nascimento e nem também determinado como nessa esfera humana de criações, de vida biológica, né? Ele é eterno, tá? Ele é eterno. E Deus é espírito, então ele está numa esfera espiritual, tá? Ele é o criador de tudo, ele não precisa ter uma dimensão carnal ou biológica para ele ser algo, ele é o espírito, e tanto é que ele é verdadeiro que nós, apesar de sermos biológicos e sermos seres humanos, nós temos o espírito dentro de nós, né? Tanto é que a própria ciência comprova, a psicologia, né? A ciência que estuda a alma, né? Então alguma coisa tem, né? E é o segredo da humanidade é justamente que existe um Deus em um plano espiritual, eterno, infinito, criador de todas as coisas, somente com a sua palavra faz com que as coisas se materializem, que as coisas se desintegrem, que a chuva caia, o temporal e o seu poder e as marés, né? Uma flor nasceu no deserto, uma criança, né, ser concebida pela mãe, né, os animais da selva, do mar, do interior da terra, tudo isso é incontestável, a criação desse Deus Espírito que faz tornar as coisas que não são naquilo que as coisas são. Então essa é a dimensão desse Deus. Então há mais de um Deus? Claro que não, tá? Isso aqui só há um Deus, o Deus vivo e verdadeiro, é o Deus criador de tudo, é o Deus maravilhoso, é o Deus autêntico. Tem algumas religiões que vai adorar outros deuses, né? O islamismo, o Maomé, o budismo, o Buda, né? Mas não são infinitos, não são eternos, não são verdadeiros, são deuses feitos muitas das vezes criações da imaginação ou da influência da própria mente humana que é criativa. É uma mente que é imagem e semelhança de Deus, inventa coisas, né? Então esse Deus é autêntico, ele deixou a sua palavra revelada quem ele é. Buda não deixou alguma coisa escrita, Maomé tem um Corão, mas não é a palavra que revela, que transforma, que faz com que as pessoas sejam crentes e cristãos e outras pessoas sejam também cristãos e o adorem, se reúnem para o adorar. E esse é o sentido da igreja, adorar esse Deus que nos guarda, que nos criou, que nos preserva e que também, acima de tudo, nos ama, porque sua palavra diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos a vida eterna em Cristo, porque Deus, esse Deus espiritual, mandou seu Filho vir em espírito, conceber a Virgem Maria, nascer, habitar entre nós e nos ensinar que é possível, mesmo sendo errados, humanos, imperfeitos, seguir a sua perfeição para a glória, honra e majestade somente de Deus, aquele que vive e reina para todo sempre, tá? Então é importante que você tenha esse entendimento. Então, quantas pessoas há na divindade? A gente acredita, nós acreditamos na Trindade, né? Aqui vai mostrar há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um Deus.
da mesma substância, iguais em poder e glória, né? Eles são iguais, Espírito Santo, Jesus e Deus, né? Mas pensando de uma forma humana, Deus criador de tudo criou seu filho, o seu filho que advém de Deus, enviou o seu Espírito. Então o Espírito do Filho também é o Espírito do Pai, o Espírito do Pai é do Filho e o Espírito Santo é de ambos, tá? Então não há uma diferença, é da mesma essência, tá? Não existe Deus diferente. O Espírito Santo é menor do que o Deus Pai, ou Jesus é maior do que Deus, não tem. Eles são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Quais são? Aí a gente vai ver a resposta. Número 7, quais são os decretos de Deus? O que Deus decreta? Manda, que lei é essa de Deus? Os decretos de Deus são os eternos propósitos, segundo o seu conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Então, tudo que acontece, ele já está preordenou, tá? Então, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, já está tudo né? Tudo que vai acontecer, aconteceu ou vai acontecer ainda, está acontecendo, já faz parte do decreto de Deus para todas as coisas. Aí, como Deus executa os seus decretos? A resposta: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência divina. Então, na criação, ele criou os pássaros e a providência, ele dá o alimento, né? Não é igual o homem que é racional, ele planta, colhe, né? Os pássaros, ele criou, Deus criou tudo perfeito e providenciou para que todos os seres da sua criação tivesse ali a sua possibilidade de vida. Então ele já nos deu o oxigênio, já nos deu a saúde, já nos deu entendimento, nos deu ciência. Para o homem, a coroa da sua criação. Nós não podemos nos comparar com o animal, nós somos imagem e semelhança do Criador, né? Quando fala imagem e semelhança, nós somos iguais a Deus, né? Em termos estético, né? Iguais que eu falo, Deus é similar à nossa existência, como eu vou falar para você, é a nossa existência física. Deus tem cabeça, tronco, membros, né? Deus fala, Deus pensa, tem sentimentos, né? Tem sim, mas com uma sabedoria, com um poder, com a glória que excede a compreensão de alguém tão grandioso, que apesar da sua glória, do seu amor, ele de onde ele está acima de tudo, de todos, esse Deus maravilhoso, ele nos dá a possibilidade de sabermos quem é ele e de nos dar toda a providência daquilo que é necessário para que possamos viver. Então, o seu trabalho não é fruto do seu esforço, é fruto da providência de Deus que lhe dá a possibilidade de você ter saúde, inteligência e poder ter a possibilidade de ser quem você é e de executar aquilo que você executa. Você só não pode amar mais aquilo que Deus te dá do que a Ele mesmo. Deveremos amar a Deus acima de todas as coisas e acima de tudo. Tá bom, meu irmão? Que essa lição aí, esses minutinhos fiquem no seu coração e a gente vai continuar, tá? Na terça eu devo gravar mais alguma coisa e até marcar a data do seu batismo, tá? Quero que você acompanhe muito acuradamente, ore ao Senhor da sua maneira, que depois você, com o tempo na comunhão, vai aprender como que se desenvolve a questão da espiritualidade cristã, da espiritualidade dentro da palavra de Deus, né? Como se desenvolve a vida cristã. Então você já está adentrando a nossa fé, a fé que é de Jesus, mas que nós comungamos, né? Em comunhão uns com os outros. Que Deus continue o abençoando. Fazer uma oração pela sua vida. Deus, obrigado pela vida do irmão Luiz. Que preste os seus ouvidos para aprender mais da tua palavra. Que assim, ó Deus, eu possa ser ferramenta sua para orientar como convém a ti mesmo, Deus. Eu não fale de mim mesmo, mas sempre seja usado pela tua ação espiritual sobre a vida dele. Abençoa seu servo, sua família, guarda, livra do mal. Ó Deus, muito obrigado pelas vitórias e obrigado também pelas tribulações e lutas, porque tu tem nos
o Deus a cada dia nos dado a certeza que estamos amadurecendo em espírito e em verdade. Obrigado pela vida dele, que em breve nós possamos nos ver. Ó Deus, livra ele do mal, de todo mal, Senhor. E dá para ele, Deus, o espírito quebrantado diante de ti, um espírito arrependido, Senhor, e um espírito reconhecedor que tu és o único Deus sobre todos e sobre tudo, Senhor. Muito obrigado. Fica, ó Deus, conosco. Diante de nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Fica com Deus. E em breve estaremos juntos.